Mais uma vez é um prazer muito grande estar junto com todos vocês que desfrutam desses momentos que Deus nos concede para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre atendo muita gente, atendo no gabinete pastoral, atendo via e-mail, gente que me procura pelo Facebook, gente que pede orientação, que pede ajuda, que pede uma explicação. E sempre que eu atendo as pessoas, eu oriento e digo, olha, fica tranquilo que Deus está no controle. Essa semana, um irmão mandou um e-mail para mim e disse, pastor, por que o senhor sempre fala Deus está no controle? Nós não vemos outros pastores falarem isso, só vocês da Cristo é Vida falam Deus está no controle. Por quê? Eu vou responder a ele através desse vídeo, tá certo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O apóstolo escreve para a igreja e ele diz, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Infelizmente, irmãos, a igreja não tem ensinado nada sobre isso aqui nos dias de hoje. É por essa razão que a maioria do povo de Deus desconhece essa verdade de que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Deus está aí dirigindo esse universo grandioso que Ele criou, dirigindo individualmente os caminhos de todos os homens, de todas as pessoas que já habitaram ou que habitam sobre essa terra. Nada escapa ao controle de Deus. Nada acontece nesse mundo ou fora dele sem que seja Deus fazendo ou Deus permitindo que alguém faça. Porque se você não crê nessa verdade da Bíblia, você vai acabar crendo na ideia do fatalismo ou na ideia de que as coisas acontecem por obra do acaso. Você não vê as pessoas dizerem assim, não, aquilo foi uma fatalidade. Não, aquilo foi obra do acaso. Não existe fatalidade, não existe obra do acaso. A verdade é essa aqui, que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, que Ele, o Deus eterno, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nada nem ninguém, vou repetir, nessa terra ou fora dela, escapa a esse controle absoluto de Deus. Nada nem ninguém. Eu vou mostrar para você em Romanos, abra a tua Bíblia também, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. O problema é que o povo de Deus passa a vida inteira só ouvindo os pastores contar história. Não tem pregador, tem contador de história. É muito difícil encontrar um pregador. Então, Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Você dá para entender a profundidade dessa declaração do apóstolo? Agora, esse controle absoluto de Deus não está relacionado apenas às coisas boas que acontecem na vida das pessoas. Não. Esse controle que Deus tem, ele tem que ser reconhecido também quando ocorrem coisas na vida das pessoas que trazem sofrimento, que trazem aflições, amargura. Só que, mesmo quando as coisas acontecem, trazendo sofrimento, trazendo amargura, trazendo aflições, a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas qual é o inverso disso aqui? Tudo coopera para o mal daqueles que não amam a Deus, daqueles que não foram chamados segundo o seu propósito. Agora cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha como é difícil, gente, o povo de Deus aceitar essa verdade. Você vê que normalmente o povo de Deus não aceita, em hipótese alguma, que Deus tenha alguma coisa a ver com as coisas ruins, com as coisas más que acontecem nesse mundo. É difícil o povo de Deus aceitar isso. Quando acontecem coisas nessa terra que provocam sofrimento, aflições, angústia, desespero, o povo de Deus diz que o responsável por aquilo é o diabo. No movimento pentecostal, ele diz assim, irmão,
Deus não tem nada a ver com as coisas ruins que estão acontecendo na tua vida. Deus não tem nada a ver com o teu sofrimento. O responsável por isso é o diabo. Só que nas igrejas ditas evangélicas é a mesma coisa. As coisas ruins sempre são atribuídas ao diabo, como se o diabo pudesse agir nesse mundo independente de Deus. Só que isso não é verdade. Você sabe que Jó passou por momentos extremamente difíceis na vida, mas Jó estava absolutamente consciente de que todo aquele sofrimento, de que toda aquela aflição terrível que ele passou, provinha de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu vou mostrar isso para você aqui. Ó. Abra no livro de Jó. Jó capítulo 2, versículo 9. A mulher de Jó disse para ele, depois de ver tanto sofrimento, tanta dor, tanta amargura, perdeu tudo que possuía, perdeu todos os rebanhos, perdeu a casa, perdeu os filhos, e por fim foi acometido de uma doença do alto da cabeça à planta dos pés, cheio de chagas malignas. Aí a mulher dele diz, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Como é que você ainda fica aí, crendo em Deus, acreditando que Deus está no controle? Aí Jó responde, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os teus lábios. Você fala como uma doida. As coisas boas que nós temos recebido não veio de Deus. Se Deus agora está permitindo que essas coisas ruins nos sobrevenham, por que nós vamos reclamar? Não vamos receber também? Só queremos receber o bem bom? Tudo tem um propósito de Deus. Jó reconhecia que Deus estava no controle de tudo aquilo, que Deus estava permitindo, porque Deus tinha um motivo justo. O profeta Oséias, vamos encontrar o livro do profeta Oséias, por favor. Ele diz uma coisa também extremamente interessante, muito interessante. Eu vou dizer para você, capítulo 6 do livro de Oséias, versículo 1. Ele fala a mesma coisa. Olha só. Vinde e tornemos para o Senhor. Está falando com o povo judeu, que havia sofrido uma disciplina violenta de Deus. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Você está vendo aqui? Então, o que a Bíblia mostra? Que Deus está diretamente envolvido, tanto nas coisas boas, como nas coisas ruins que acontecem em nossas vidas, irmãos. Nós temos que acreditar nisso aqui. O ensino claro das Escrituras Sagradas é que Deus, de uma maneira soberana, está no controle de tudo, está no controle de todos nesta terra. Já que estamos aqui pertinho, venha no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 35. Olha que coisa. Ele diz assim, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Ora, esse controle absoluto que Deus exerce sobre tudo, sobre todos, independe das pessoas, independe de quem quer que seja nesse mundo. Veja que Daniel está dizendo que Deus opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Ou seja, ele está dizendo, olha, Deus para executar os seus planos, Deus para cumprir os seus desígnios, ele pode usar pessoas, ele pode usar os seus anjos, ele pode usar tanto um vaso de honra como um vaso de desonra, para que os seus desígnios sejam cumpridos. Está aqui na Bíblia. Deus usa ou anjos ou pessoas para cumprir os seus propósitos. Claro, não é que Deus dependa de anjos, não é que Deus dependa de nós, simples mortais, é que Deus, de uma maneira soberana, pode se servir de cada um de nós. Irmãos, só Deus tem essa prerrogativa de ter todo o poder nos céus e na terra. Só Deus tem essa prerrogativa de fazer o que Ele quiser daquilo que pertence a Ele.
Não é o diabo que está no controle de tudo, é Deus que está no controle de tudo. Agora, como 99% do povo de Deus não sabe disso aqui, quando eles veem as coisas terríveis que acontecem nesse mundo, eles logo dizem que o responsável é o diabo. Aconteceu o episódio das Torres Gêmeas. Os terroristas pegaram os aviões, lançaram sobre as Torres Gêmeas. Aí todo mundo no outro dia viu o que é que o diabo fez. Olha o que é que o diabo está fazendo. Como é que pode, como é que não pode. Não tem nada de diabo fazendo. Nada acontece nesse mundo sem que seja com a permissão de Deus. Ou Deus fazendo diretamente ou indiretamente. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos depois daquele fatídico 11 de setembro? Terrível, terrível, terrível. A frequência às igrejas aumentou em 100%. Quer dizer que havia um monte de gente que estava distante de Deus, negligenciando a vida espiritual, já não dava mais importância a congregar, a louvar, a adorar, a ouvir a palavra. Aí depois da tragédia, retornaram para os templos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, tudo que tem acontecido ao longo da história é produto de um plano previamente elaborado por Deus. Aí você vê que Deus não somente tem um plano, mas Ele mesmo executa esse plano. Agora, a Bíblia diz que na execução dos seus desígnios, dos seus propósitos eternos, Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quiser. A igreja não crê nisso. Por quê? Porque não se ensina isso. O povo crê em demônio, em diabo, em corrente de libertação, em fogueira santa, em culto para quebrar maldição, no retetê do inferno. Crê em gente que sai sapateando dentro do templo, mulheres que saem rodopiando igualzinha às mães de santo nos terreiros. Nisso todo mundo crê. Crê em pastor vagabundo que vai para a televisão explorar o povo, mandar as pessoas mandarem R$1.000 para que Deus as abençoe. Nisso se crê. Mas não se crê na verdade que está aqui contida na Bíblia Sagrada. Quem é filho de Deus tem que crer que Deus está no controle de tudo. Deus controla cada coisa, cada evento que acontece, seja ele bom, seja ele mal. Ou direta ou indiretamente, Deus está envolvido, meu irmão, em cada evento, em todos os detalhes do que ocorre nesse mundo. Deus está envolvido direto ou indiretamente em tudo que acontece na vida de cada pessoa nessa terra. Olha, se não fosse dessa maneira aqui, Deus perderia o controle do universo. Se não fosse assim como a Bíblia mostra, nenhum de nós que cremos poderíamos ter a certeza de que aquilo que Deus promete aqui na Bíblia vai se cumprir no futuro. Como é que a gente tem a certeza se Deus não estiver no controle de tudo? Se Deus não está no controle de todas as coisas, irmão, nós não podemos ter certeza, nós não podemos ter esperança de que o Deus que nós cremos será vitorioso no final da história. Não podemos ter certeza. Olha, não há esperança para os cristãos se Deus não estiver no trono, governando tudo, governando todos com a sua onipotência. Não há esperança. Infelizmente, essa falta de conhecimento, que hoje está aí visível na vida da maioria das pessoas, tem feito com que as pessoas atribuam o bem a Deus e o mal ao diabo. É por isso que se estabeleceu dentro da igreja uma heresia terrível, que é o dualismo. Eles dizem assim: Deus e o diabo são dois poderes independentes. Como se fosse dois pesos pesados dentro de um ringue, numa luta. Pá, pá, pá. Os dois brigando pelo domínio do universo. É essa a ideia que se passa. Por isso que, para a maioria dos crentes, o diabo é o príncipe desse mundo. Você chega para os crentes, olha, irmão, cuidado que o diabo é o príncipe desse mundo. Quando Jesus disse lá em João capítulo 12, versículo 31, quando ele estava se aproximando do momento dele ir para a cruz, ele disse: chegou o momento de ser julgado desse mundo e agora o seu príncipe será expulso. É por isso que às vezes eu fico indignado quando eu ouço pastores dizer: irmãos, precisamos evangelizar mais, porque o diabo está levando vantagem, o diabo todos os dias está lançando muitos filhos de Deus no inferno.
Que mentira é essa? Como é que o diabo vai lançar filho de Deus no inferno? Aí ele não seria Deus de nada, ele não seria salvador de coisa nenhuma. Ele não seria o bom pastor, ele seria o mau pastor. Eu fico indignado quando eu ouço isso. Liga um rádio, está o sujeito falando isso. Vai numa televisão, está o outro dizendo a mesma coisa. O diabo está levando vantagem. O diabo está jogando muitos filhos de Deus no inferno. Você abre uma internet, só se vê bobagens. O diabo não joga nenhum filho de Deus no inferno. Não tem como isso acontecer. Jesus disse, eu deixo as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Qual é o percentual de ovelhas salvas? 100%. Nenhuma ovelha se perde. Por isso que para a maioria das pessoas, a sensação que dá é que Deus está sentado num trono, impotente, apenas contemplando as malignidades do diabo. Isso é um absurdo. A verdade da Bíblia é que as coisas não são dessa maneira. Absolutamente não são. Deus é o Senhor absoluto do universo. E esse tal de diabo, esse tal de Satanás, é apenas um instrumento na mão de Deus, executando as vontades de Deus, executando a vontade divina. Essa que é a grande realidade, né? Eu vou terminar dizendo para você uma coisa que talvez deixe muita gente espantado. Eu disse isso na pregação de ontem aqui na igreja. Todos os seres humanos, sejam eles filho de Deus ou filho do diabo, são servos de Deus. Todos. Espera lá, pastor. Até os filhos do diabo são servos de Deus? São. Mas eu vou explicar isso na nossa próxima participação, no nosso próximo encontro. Até lá.